porque eu vejo do Vasco e principalmente na figura das diretorias anteriores, na figura dessa diretoria, do presidente Pedrinho, da diretoria atual e principalmente desse grupo de jogadores, é que me parece que eles não levam a sério o Vasco. Porque é muito importante a gente lembrar que esse grupo de jogadores, em sua maioria, foi o mesmo grupo de jogadores que foi humilhado pelo Criciúma em São Januário, foi o mesmo grupo de jogadores que tomou um empate de 3-3 vergonhoso diante do Melgar, foi o mesmo grupo de jogadores que tomou de 6-1 para o Flamengo. Se pegar um pouquinho mais atrás, foi o mesmo grupo de jogadores que foi eliminado para o Nova Iguaçu numa semifinal de Campeonato Carioca. E foi o mesmo grupo de jogadores que acabou tomando de 4-0 para o Puerto Cabello, uma equipe semiprofissional da Venezuela que humilhou o Vasco da Gama. Então, quando eu falo sobre isso, é que não tem mais surpresa, gente. Não é mais surpreendente o Vasco jogar de forma ridícula, ser humilhado dentro de campo, ser um vexame e ser uma chacota. Uma chacota para cada um dos torcedores rivais, seja lá o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo ou todos os times do Brasil. E sabe qual é o pior? E aí vai um recado claro para a diretoria do Vasco. Repito, senhor presidente Pedrinho, diretor de futebol Felipe, Admar que chegou agora, mas está lá também, e todos que fazem parte dessa diretoria. Sabe o que mais apequena um clube na sua história? É quando os rivais nem mesmo ímpeto para zoar eles têm. O que eu vejo de comentários é: caralho, eu não consigo nem mais zoar. Eu tô com pena. Eu não consigo nem mais ter força para zoar. Eu tô com pena. Porque o Vasco, presidente Pedrinho, a cada dia que passa, e foi o que eu coloquei na minha crônica, ele tá virando chacota. A cada dia que passa, a cada jogo vergonhoso como esse, que também são protagonizados dentro da sua gestão, não adianta falar de herança maldita, não adianta falar de gestões passadas, porque você já está há mais de um ano à frente do Vasco da Gama. E só nessa temporada a gente viu 3 jogos que para mim são vexames, como o Melgar, como o Puerto Cabello, e dessa vez agora já eliminado, tá, gente? O Vasco tá eliminado. Desculpa, ó, tá vendo aqui, ó, vascaíno de coração, resposta histórica, bandeira do Vasco, camisa especial do Edmundo, minha foto ali, ó, com o desenho que eu ganhei, tudo mais, tudo do Vasco. Sou vascaíno de coração, cara, sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. Ser Vasco faz parte da minha personalidade. Como profissional, sou totalmente capacitado para fazer o que for de qualquer clube, mas tá aqui no meu coração, tá? Eu sou Vasco pra caralho. O Vasco está eliminado. Está eliminado da Copa Sul-Americana. Porque se a gente for pegar a história do Vasco, você falaria assim: que isso, Pedrosa? Pô, o Vasco já foi o protagonista da virada histórica. O Vasco já conseguiu vitórias maravilhosas. Esse Vasco não existe mais, gente. Desculpa avisar. Esse Vasco que a gente se apaixonou, que a gente como torcedor aprendeu a amar, esse Vasco é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O time Vasco, representado pelos jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco da Gama, ele não é capaz, nem talvez, de vencer o Independente Del Valle em São Januário. Muito menos conseguir uma classificação que a gente acha que dá, ou que sei lá quem acha que dá. Muito menos. Primeiro, porque para quem assistiu aí o SBT Esportes Rio hoje, eu entrei no programa e a primeira coisa que eu falei é: estou pessimista, tô com medo desse jogo, tô com medo do que vai acontecer. Eu avisei. Achava que ia ser 5-0? Claro que não. Mas eu não tinha nenhuma esperança de que o Vasco conseguiria uma vitória hoje, jogando lá no Equador, na altitude, contra o Independente Del Valle, que é o líder do campeonato equatoriano, que é uma equipe que só não se classificou na Libertadores por conta de saldo de gols e que tem um projeto esportivo e uma linha de trabalho muito mais coerente do que a do Vasco da Gama.
É um time que é muito bem treinado e é treinado há mais tempo também. É uma equipe forte, com um projeto forte e que talvez nem tenha tanta torcida, mas o futebol hoje, se você não leva de forma séria e profissional, ele te premia com vergonha, tá? Então, eu já sabia. 5-0, fiquei com 5-0 na cabeça por conta do gol anulado. 4-0, Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Eu não acredito, de forma alguma, que vai ter alguma mudança na postura desses jogadores e que faça o Vasco, por exemplo, voltar ao caminho do que a gente acredita que seja possível. Porque eu fico muito triste. A gente está minando as novas gerações. Essa diretoria ela tem que ter noção de que ela está minando as próximas gerações. Ela tem que ter noção que ela está fazendo o vascaíno deixar de acreditar no Vasco. Ela tem que ter noção que ela tá matando um monte de possíveis torcedores que viriam a daqui a pouco se tornar adolescentes, viriam a se tornar adultos e que continuariam levando o Vasco da Gama no peito com muito orgulho e com muito carinho. Hoje é o Vasco que não consegue mais dar orgulho pro torcedor. Eu não consigo sentir orgulho do Vasco. Você compreende? Eu tenho orgulho de ser vascaíno, mas eu não consigo mais sentir orgulho do Vasco. Eu só sinto vergonha. Quando eu sento para tomar uma cerveja, quando eu sento para conversar com alguém, quando eu sento para trocar uma ideia de futebol, que seja fora do meu trabalho, que eu já falo disso o dia inteiro, eu não consigo ter orgulho do meu time. É muito doido isso. E aí, você imagina, eu que tenho 31 anos, que tenho minha vida completamente estabilizada, formada já, que trabalho com futebol, vivo de futebol, e não tenho mais orgulho de falar do meu time. E olha que eu já vi coisas boas. Vi Copa do Brasil, vi grandes times, vi grandes ídolos. Nasci ainda num século onde o Vasco era muito forte. Meu pai me passou todo esse amor. A criança que tem 5, 10, 15 anos, cara, só na loucura mesmo. Só na paixão mesmo. Que é como essa nova geração de torcedores foi forjada. Na derrota, no vexame, na vergonha, no cansaço. E mesmo assim, essa nova geração, ela continua amando o Vasco, lutando o São Januário, brigando pelo clube, com afinco. Ela continua suando sangue.
ela continua sangrando pelo Vasco. E aí, cara, quando eu falo sobre chacota, presidente Pedrinho, diretoria, diretor Felipe e todos os responsáveis, é que vocês não têm noção do que é uma criança de 10, de 15, que vai chegar no colégio amanhã e vai ser humilhada pelos coleguinhas. O cara que é conhecido como Vascão no seu trabalho, ele vai ser humilhado. Amanhã eu vou ser humilhado também, mas faz parte do meu trabalho. Eu trabalho lá no SBT Esporte Rio, a zoação come solta, é assim. Mas tudo bem, faz parte, é o meu trabalho. Agora, é isso. Assim, enquanto a gente não tiver, principalmente, um choque de realidade, talvez até, e quando eu digo isso, um jogo de protesto no próximo final de semana, no próximo jogo da Copa Sul-Americana. E quando eu falo protesto, não é não ir ao estádio ou algo do tipo. É protestar o tempo inteiro. O tempo inteiro, os 90. Os 90, protestar o tempo inteiro. O torcedor tem direito de protestar, de vaiar, de fazer o que quiser dentro do limite da lei, contanto que não agrida ninguém, não cometa nenhum crime. Mas o torcedor tem direito de fazer o que quiser para poder protestar contra essa vergonha que tem sido o ano do Vasco e esse grupo de jogadores. É uma vergonha. É falta de vergonha na cara. Sabe? Público zero, repito, eu não sou esse cara. Eu não gosto disso. Eu acho uma ideia honesta, justa, mas eu não gosto. Eu prefiro muito mais de um estádio cheio, protestando o tempo inteiro. Tem um movimento que antigamente faziam e que eu já não vejo há muito tempo, que é virar as costas para o campo. A torcida está no estádio e vira as costas para o campo. Porque aquilo é um claro recado, e a torcida do Vasco fazia isso lá no começo do século, de que o torcedor já não aguenta mais aqueles jogadores que estão ali. O torcedor já não aguenta mais a forma desrespeitosa como essa camisa do Vasco tem sido tratada por esses atletas. É mais ou menos assim, eu estou virando as costas para você, não é para o Vasco. Eu estou virando as costas para você, que está aí dentro de campo, e para você que está aí dirigindo o Vasco da Gama. Esse protesto eu gosto. Virar as costas para mostrar que sim, estamos aqui pelo Vasco, mas a gente está virando as costas para você. Entende? Mas entendo também quem faz o público zero e talvez fazer um cordão ali em volta de São Januário, que aí você não precisa gastar o seu dinheiro suado, como aqui o Jonathan Mello falou, e falou muito bem. Ninguém é obrigado a pagar 50, 60, 70 reais para ver essa vergonha que tem acontecido. Seria muito legal se todo mundo lotasse a barreira do Vasco, ali em volta, inclusive contribuísse com o comércio, contribuísse com as pessoas que estão ali trabalhando e continuando fazendo a economia girar ali, o ecossistema da barreira do Vasco, culturalmente falando, e fosse também um protesto bem válido, muito válido, tá? Então, cara, o que aconteceu hoje, repito, não é uma surpresa. Não é uma surpresa. É uma vergonha tão grande quanto as outras que aconteceram.